Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro corte, em que a gente começa a nossa aula, então, nossa primeira parte da aula sobre os polos da Terra. Bora. Bom, ops. Aqui, assim tá melhor. Bom, então como eu disse, essa aula, deixa eu apresentar a aula então, né? Ela é uma abordagem interdisciplinar sobre os polos da Terra, tá? Por que é uma abordagem interdisciplinar? Porque eu sou uma pessoa interdisciplinar, a minha graduação foi uma graduação interdisciplinar, está sendo uma graduação interdisciplinar, então eu tive envolvimento com várias áreas diferentes da ciência, a geologia, física, química, biologia, falei tudo sobre isso na minha primeira live. E eu acho que essa é uma forma interessante de abordar esse tema, principalmente porque geografia no geral, né, oceanografia, quando a gente está falando do ambiente que a gente vive, não tem como a gente olhar muito as coisas separadas. Essa é a grande verdade. As coisas elas estão sempre juntas. Elas andam juntas, a ciência anda junta, a compartimentalização que a gente faz da ciência é só para profissão de cientistas um pouco mais fácil. Essa é a grande verdade, porque no final das contas está tudo interligado, não tem como, tá? Esse aqui é um resuminho da aula, então, o que a gente vai ver. Então, a primeira parte, círculos e pontos, nossos polos e como a gente define eles, quais são as características em comum entre os dois polos. O que é o polo da Terra? Vamos já tirar essa dúvida logo no início da nossa aula. Depois, então, o que tem lá afinal, o que a gente encontra, né, nos polos, o que vive nesses lugares, um pouquinho da biologia deles e um pouquinho da geopolítica, falando sobre se os polos pertencem a algum território ou se é um território neutro. E aí, por fim, para acabar essa primeira parte, a gente fala especificamente um pouquinho sobre o Ártico, tá bom? E aí, na parte 2 dessa aula, a gente vai falar só sobre a Antártica, tá? E ainda tem uma parte 3 que é sobre os oceanos, a atmosfera, os polos e o clima global, que é já juntando tudo e com uma perspectiva mais oceanográfica mesmo, bem de ciências da natureza, para tentar entender qual é a importância dos polos. Mas eu acho que essa parte 3 vai ficar junto com a parte 2, tá? Não vou separar a outra live em duas, não. Porque aí já vira Harry Potter. Não é o que eu quero aqui, tá? Então, primeiramente, o que são os nossos polos? Onde estão os nossos polos? Como a gente define os nossos polos, né? Primeiro de tudo, polo e região polar são coisas diferentes. Já começa por aí, tá? As regiões polares, a gente vai falar nesse próximo slide aqui, é tudo que está acima do paralelo 60 norte ou abaixo do paralelo 60 sul. Ou, na verdade, o certo seria dizer acima do paralelo 60 de qualquer um dos dois hemisférios, porque não existe cima embaixo no mapa terrestre, né? Na Terra, de verdade, né? Que não é uma projeção. Então por isso que, inclusive, o zero tá no Equador e aí a gente sobe para baixo e sobe para cima também. Você só bota o sinal de negativo ali. Não faz tanta diferença. Só para indicar a direção que a gente está indo, né? Igual na física, você coloca um sinal de menos ali num vetor, para você, na verdade, estar indicando a direção contrária ao que você definiu como sendo o positivo, né? Acima do zero. Então, a mesma coisa que numa projeção. Então, acima do paralelo 60 graus norte, que é esse vermelhão aqui cruzando a parte de cima, aqui cruzando o Canadá, a Rússia, a Sibéria, a Noruega, a Groenlândia, tudo acima disso é a região ártica, é o círculo polar ártico. E tudo que está abaixo do paralelo 60 graus sul é o que a gente chama de círculo polar antártico, tá? E aí a gente já, olhando o mapa aqui, a gente já consegue ver algumas diferenças importantes aí entre os dois polos. Será que você consegue? Você consegue me dizer quais são as diferenças? Bom, outra coisa. Então, regiões polares e polos. A Terra tem 4 polos,
tá? A gente tem 2 polos magnéticos e 2 polos geográficos. Os polos geográficos são o que a gente escolheu por convenção, né? Ser o extremo do extremo, né? Que seria os 90 graus de latitude, né? Sul ou 90 graus de latitude norte, tá? Então a gente começa no zero, a gente vai dar uma volta de 90 graus até a gente chegar no polo do nosso planeta. Pensando que a nossa Terra é um círculo, a gente definiu o zero como Equador. Conforme a gente vai subindo, a gente chega num ângulo de 90 graus com o Equador. Mesma coisa para baixo, né? No hemisfério sul. Tá? Então esse é o polo geográfico, tá? É isso. E a gente tem o nosso polo magnético. O nosso polo magnético, ele é outra coisa que é definida pela estrutura interna da nossa Terra. Então a nossa Terra ela é um grande imã, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem os nossos polos, que é para onde a bússola aponta. Essa aqui seria a definição mais prática para o dia a dia, acho que fica um pouco mais claro, que é para onde a nossa bússola aponta. A nossa bússola aponta para o norte magnético. A gente vai falar um pouquinho sobre como isso funciona, tá? Tá, ok. E aqui tem um... Enfim, como eles são slides antigos, às vezes eu dou uma olhada aqui, eu bato o olho numa coisa que eu não li direito, né? E aqui tem uma característica bem geral, que eles são muito frios, né? E isso é devido à incidência solar que é diferenciada nos polos do que no Equador. Que eu já falei um pouco sobre isso na primeira live desse canal, que foi sobre mudanças climáticas, né? E os impactos nas correntes marinhas, né? A gente falou um pouco sobre isso, mas eu vou explicar isso um pouco melhor hoje. Então, apesar da gente definir o Equador como zero, é que é simplesmente uma convenção, né? E a gente tem o nosso polo sul e o nosso polo norte, que são esses 90 graus, né, com o hemisfério. A gente tem um tilt de... talvez não esteja muito certo isso que eu falei de ser uma convenção, porque a gente tem um tilt, né? A gente tem uma... o planeta Terra ele não gira exatamente em volta reto, né? Então, tipo, não é como se o polo norte e o polo sul tivessem alinhados e a Terra estivesse girando nesse eixo. Existe uma inclinação do eixo da Terra no qual ela gira, tá? Atualmente, essa inclinação é de 23,5 graus. Mas essa inclinação, ela vai variando nesse polo, entendeu? Então, a grande questão é essa, não é exatamente uma convenção, justamente porque o eixo da Terra, ela gira nesse eixo mesmo, tá? Só que um pouquinho inclinada. E ao longo dos milhares de anos, a nossa Terra vai fazendo esse movimento, variando essa inclinação em volta desse eixo de rotação, tá? E aí isso causa essa grande diferença de incidência solar entre o Equador e os polos, que eu já falei naquela live, mas eu vou repetir aqui. Tem um corte no canal já falando sobre isso, que é a incidência de luz. Então a incidência de luz no Equador, ela é perpendicular à superfície. Então a energia vai se distribuir exatamente na área que ela chega. Então na área que ela incide. Então ela incide numa área e ela vai... Não, calma. Ela sai, ela tem uma determinada área, a gente determina uma área de luz e ela vai estar incidindo exatamente nessa mesma área na Terra. Ok, acho que agora eu consegui explicar. Agora, nos polos a gente tem, então, como a Terra é redonda, a gente tem a curvatura da Terra, eu estou fazendo assim, eu estou acrescentando a Terra no slide que está na minha frente aqui. Mas a gente tem essa curvatura da Terra, que faz com que a área de incidência seja maior. Então, se você pegar a mesma área que está incidindo lá no Equador, de luz, a mesma área de luz que está saindo do Sol e chegando na Terra no Equador, se você pegar essa mesma área no polo, ela vai incidir numa área muito maior na Terra, então essa luz vai ser distribuída nos polos, e aí por isso a gente vai ter uma região mais fria do que o Equador, ok? Tá. Bom, e aí eu acho que... Bom, não, tudo bem. Tem uma explicaçãozinha legal aqui, até no próximo slide. Mas a nossa Terra, quando ela se formou, os materiais densos, eles foram tudo para o centro da Terra. Criando, por exemplo, agora a gente tem uma grande massa de ferro no núcleo interno. Então o nosso núcleo interno ele é uma grande massa de ferro sólida por conta da pressão. Então apesar dele estar numa temperatura muito alta, a ponto dele já poder entrar em fusão de ferro e magnésio, né? São esses dois principais elementos.
por conta da pressão imensa, ele acaba ficando sólido. E em cima disso, a gente tem um núcleo externo que está tão quente quanto, só que ele está numa fase já fluida, né? Não exatamente líquida, mas está numa fase fluida. O núcleo externo é o que é a estrutura interna da Terra que a gente sabe que está mais próximo de ser efetivamente um líquido, tá? E a gente sabe isso por conta das ondas sísmicas, enfim. Também acho que vale uma aula aqui no canal sobre isso. Se você quer uma aula sobre isso, comenta aqui. Como que a gente sabe a estrutura interna da Terra? Comenta aqui. Como, Mariano? Explica pra mim, tá? E aí, o atrito gerado, como a Terra está girando, então imagina, você tem uma bola girando com um núcleo lá dentro de um fluido que está tudo girando, em atrito, calor, isso gera eletricidade. Então, novamente, lembrando um pouquinho das aulas de física do ensino médio, a gente sabe que a eletricidade ela pode ser gerada por atrito. E aí, quando a gente está falando do atrito de metais, principalmente, a gente gera esse nosso campo eletromagnético gigante na nossa Terra, que é essencial para a gente proteger a nossa, pra gente estar vivo, né? Para proteger a nossa atmosfera dos raios solares, principalmente. Então, quando gera esse atrito, a gente gera esse campo eletromagnético. Então, o campo magnético, ele tem dois polos, então é por onde a gente vai ter esse fluxo do campo, que ele sai de um local e volta, né? E aí, no caso, a gente tem uma inversão, né? O nosso polo sul magnético, ele tá no nosso polo norte geográfico e vice-versa, né? Então, mas a sua bússola tá apontando pro norte, tá? Fica tranquilo, ela tá apontando para cima, assim. É só pintar o lado certo, tá? Certo? Então, a gente tem esses dois polos que são gerados pelo nosso campo magnético. Bom, então esse aqui é um slide só explicando. Grava na sua cabeça. Tá. Aí tem até uma parte aqui do slide. Já veremos isso em física logo mais, na época eu dava aula de física. E bom, a consequência disso são as bússolas. Eu acho que já expliquei, né? Tá explicado, né? Eu não preciso me alongar muito nesse tema de bússola, não. Ninguém quer saber de bússola. Então agora a gente vai pro nosso próximo corte. Então, só retomando agora, a gente acabou de falar um pouquinho sobre o que são os polos, a diferença entre os nossos polos e as nossas regiões polares, tá? A gente viu que nós temos 4 polos e 2 regiões polares. 2 polos geográficos, 2 polos magnéticos, tá? Região polar ártica, região polar antártica. No próximo corte, a gente vai ver o que tem lá, afinal. O que existe nos polos. Qual é a diferença entre os 2 polos? Você sabe quais são? Então fica atento para o próximo corte do canal Antiártico.